Pelo seguinte, a gente entendendo geneticamente que síndrome de Down não é uma doença, tanto que eu até anotei aqui, fiz uma colinha para não esquecer. Vitória Mesquita, uma jovem com síndrome de Down, aos 22 anos, olha isso, Lindy, aos 22 anos ela tem síndrome de Down. Com a irmã, fez um trabalho de pesquisa e de engajamento para que o Google, a plataforma Google, mudasse a abordagem na especificação da terminologia síndrome de Down. Se você pesquisar no Google o que é síndrome de Down, até pouco tempo atrás apareceria doença caracterizada por isso, aquilo, outro. Não aparece mais doença. Aparece condição genética. Porque é isso que a síndrome de Down é. É uma condição genética. Como a gente falou aqui mais cedo, está relacionado àquela divisão celular. Na verdade, não é uma doença. Agora, precisa ser acompanhado. Sempre. Sim. Como outros transtornos precisam ser acompanhados. Precisa. Então, a síndrome de Down, ela não é uma doença. Ok? Só que eu vou sair falando aos quatro cantos, síndrome de Down não é doença, síndrome de Down não é... Eu sei que não é. Você é obrigado a saber? Você é obrigado a saber? Quem sabe? Quem está envolvido nesse cenário. Não é verdade? Ou quem pesquisou. De quem de alguma forma está envolvido. Quem não sabe vai tratar como doença. E é muito comum a gente ser pego de surpresa e tratar como doença. Mas a gente sabe que não é. Tá? E inclusive nas escolas. Nas escolas, aí é uma questão... É verdade, você perguntou das escolas. As escolas é uma questão muito à parte. Por quê? Existe até uma boa vontade do professor de poder conseguir lidar com crianças que têm síndrome de Down. Eu vou falar sempre criança, porque por causa da Isabela, que tem 8 anos, criança. Mas eles não estão capacitados. Por quê? Você precisa de buscar informações e precisa que a escola dê estrutura para o professor poder trabalhar as crianças que têm síndrome de Down. Ah, então, mas eu vou deixar elas separadas para ter um professor, um educador só para crianças que têm síndrome de Down? Não. Porque aí a gente vai estar tratando de uma inclusão que não inclui ninguém, por exemplo. Mas não vamos falar de inclusão agora. Sim. Olha só. Eu vou usar como exemplo o que a gente tem em casa, né? A minha filha hoje, ela estuda em escola pública do nosso município, ok? Sim. E ela sempre passou por escolas particulares. Nós sempre pagamos escolas particulares. Porque a gente sempre entendeu que a escola particular conseguia dar um melhor atendimento. Não é verdade? Como de fato tem uma atenção melhor. Porque se você chegar numa escola particular e o professor não pôde ir hoje, ele tem um professor, tem alguém lá para poder substituir. A escola pública nem sempre é assim. Nem sempre é. Eu vou falar para você que quase nunca. Quase nunca. Então, a estrutura da escola pública é muito deficitária neste sentido também. Então, você pega lá. O que uma pessoa que tem síndrome de Down, uma criança que tem síndrome de Down, precisa para desenvolver o cognitivo? A forma de aprendizado, o aprendizado. Porque essa é a maior dificuldade de uma pessoa que tem síndrome de Down. É o cognitivo. O que vem junto com isso, que são algumas comorbidades, é a parte. A dificuldade maior de quem tem síndrome de Down é a parte cognitiva. É o aprendizado mais lento. É um pouco mais devagar. Então, como na classe, quando eu tenho pessoas típicas, que são as ditas normais, e pessoas com síndrome de Down... Já tem relatos e estudos hoje, isso acontece também na classe da minha filha, em que ela consegue se sobressair em relação a outras crianças que não têm síndrome de Down. Por quê? Existem acompanhamento multidisciplinar de toda a área que você pode imaginar que possa ajudar nesse contexto. Exemplo, nutricionista, nutrólogo, fisioterapeuta, cardio voltado para síndrome de Down, dentista voltado para síndrome de Down, psicopedagogo voltado para crianças que têm síndrome de Down. Então, é um universo de especialistas. Mas tudo isso bancado por você e pela sua esposa.
Exatamente. Por isso que o convívio com outras famílias que também têm crianças com síndrome de Down ajuda. E aí você pergunta o seguinte: seu filho tem síndrome de Down, o meu também tem. Poxa, seu filho tá andando, o meu ainda não tá. Onde você leva? Eu levo na doutora fulana de tal que fica em tal lugar. Opa, vou levar. Porque onde eu tô não tá tendo o resultado que eu quero, ou a abordagem não tá sendo a esperada, né? Isso acontece em todas as especialidades. E tem que haver empatia também com a criança e o profissional. Isso, a gente é assim. Sim. Você sim, se sim. trata de alguma coisa com um Sim, médico, sim, com um doutor, com um especialista que você não vai com a cara? Que o cara não... A pessoa não tem uma abordagem do jeito que você gostaria que tivesse? Você volta lá. Eles também não voltam. Não. Eles também não. E aí eles vão falar, eu não quero ir. E você vai levar? Então, veja só como a situação é delicada, mas é assim que funciona.